Abel não assina contrato de renovação e o Palmeiras já desenha 2026. Tem também o planejamento ousado do Verdão aí, que o Palmeiras montou um orçamento bilionário. A gente vai trazer tudo aqui para vocês, todas as metas, tudo que o Palmeiras traçou aí para o ano que vem. E tem também a sobrevida no Brasileirão. Hoje tem Atlético Mineiro e Palmeiras, onde assistir, as escalações, tudo direitinho aqui para vocês, a arbitragem, quem joga, tudo certinho aqui. Muita informação. Muita resenha aqui para vocês, entretenimento, então já chega junto, você que é do nosso canal, você que é da casa, já nos conhece e é inscrito, você já sabe o que você tem que fazer, cara. Em especial nesse momento ruim, a galera às vezes assiste o vídeo e tá brava, natural, o Palmeiras tá deixando a desejar, mas não dá o like no vídeo. Lembrando que é muito importante pro nosso trabalho, viu, pessoal? Se você puder aí, ó, 2, 3 segundinhos, rapidinho, você dá um like. Se puder hypar o vídeo pelo celular, melhor ainda, tá? Você que caiu nesse vídeo aqui e não nos conhece, não sabe quem são essas duas pessoas aqui que estão falando com você, muito prazer. Eu sou o Bruno Ramos e esse cara aqui do meu lado é o Erlan Dias e todo dia tem vídeo, todo dia tem muita informação, resenha, entretenimento aqui para vocês falando sobre Palmeiras em todas as nossas redes, tá? Seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram, todo dia nós estamos aí falando sobre futebol e Verdão. Fechado, senhores? Vamos aqui para nossa primeira notícia, né? Vale a sobrevida no Brasileirão. Atlético Mineiro e Palmeiras hoje. Vamos para o campo que tem decisão aí disfarçada de jogo atrasado. O Palmeiras, depois do baque da final lá em Lima, volta a jogar hoje lá na Arena MRV contra o Atlético Mineiro num jogo adiado da 34ª rodada. O Palmeiras entra em campo 5 pontos atrás do Flamengo, com 2 rodadas para acabar o campeonato, para continuar sonhando aí com o Brasileirão. E é simples de entender e difícil de acontecer. O negócio é o seguinte, ó, tem que ganhar do Galo lá em Belo Horizonte e torcer para o Flamengo perder para o Ceará no Maracanã. Se empatar ou perder, abraço. O Flamengo praticamente sela o título brasileiro aí. Poucos dias depois de ganhar a Libertadores, se o Flamengo ganhar, nenhuma vitória do Palmeiras hoje segura a faixa dos caras. E do outro lado, o Atlético Mineiro, ele também chega machucado por causa do vice da Sul-Americana, apesar de ter jogado muito contra o Flamengo, né, depois, e ainda flerta com o G8 para tentar uma vaga na próxima Libertadores. E ao mesmo tempo, não está 100% livre do risco do rebaixamento, então o Galo ainda precisa pontuar para ficar tranquilo. E a transmissão, onde você consegue assistir esse jogo, quarta-feira, 21h30, Arena MRV, vai passar na TV Globo, TV aberta, e no Premiere, no pay-per-view. E o provável galo para esse jogo: Everson, Saravia, Vitor Hugo ou Juan e Júnior Alonso, Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexander, Bernard e Guilherme Arana, Hulk e Dudu. O que o Dudu vai querer jogar hoje é brincadeira, hein? Quem já tá, fica de olho. E aí o Rony tá suspenso, né? Tem uma galera no DM também, o Lianco, o Coelho, Júnior Santos, Patrick. É um elenco remendado, mas com gente grande aí na frente, inclusive muitos conhecidos de vocês. E o provável Palmeiras, nós teremos Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andreas Pereira, Alan, né? Ali no Alan pode jogar o Sousa, Alan ou Sousa, e um meia ali que pode ser o Maurício ou o Veiga, dependendo da condição. Aí na frente você tem Flaco Lopes e Vitor Roque. O Abel ele não conta com Giai, Aníbal Moreno e Facundo Torres, que estão suspensos, além do Everton e Felipe Anderson, que estão no DM. O Murilo volta de suspensão e também deve reforçar a zaga. E o clima do jogo aí para o Galo, o clima do jogo é de sobrevivência, né? De sobrevivência e briga por pré-liberta. Já para o Palmeiras, provavelmente aí tem chance de título ainda? Sim, mas está suando até para o torcedor um jogo de honra, né? E uma última chamada para não deixar o Campeonato Brasileiro acabar antes da hora. Se o Palmeiras ganhar hoje, ainda respira por aparelhos ali para ganhar no Brasileirão. Se não ganhar, 2026 começa antes da hora. E a gente vai falar do planejamento depois aqui para vocês. E com um elefante na sala chamado primeiro ano de Abel Ferreira sem título, hein? É difícil acreditar hoje, né, cara? Especialmente pela questão do Flamengo, que tem um jogo muito confortável ali. O Ceará tá numa situação meio complicada ali também, que tá igual o Galo, né? O Ceará não tá livre do rebaixamento ainda, tá 2 pontos da zona de rebaixamento, então meio que precisa buscar alguma coisa, mas é muito difícil imaginar o Ceará tirando alguma coisa do Flamengo. Mas se acontecer, eu vi até um comentário, né? Eu postei o Here We Go Again do GTA lá no Insta, e tinha um ano até comentando assim: o pior que eu acho muito provável o Flamengo dar uma ramelada nos 2 jogos e o Palmeiras também. Os caras daram a oportunidade e o Palmeiras também vacilar. Mas, de qualquer forma,
hoje, né? Eu até falei isso em outro vídeo. Se fosse ao contrário, hoje fosse Flamengo e Mirassol fora de casa, eu acho que eu acreditaria um pouquinho mais. Mas hoje, sendo contra o Ceará dentro de casa, é bem difícil. Mas tem que fazer pelo menos o jogo de honra mesmo, né? Fazer um bom jogo ali, dar uma resposta pelo menos, para a gente não terminar o ano aquela maneira tão deprimente, né? Que já vai ser terminando aí sem título, mas pelo menos vencendo aí. O jogo contra o Galo tem essa questão do Dudu. O jogo do primeiro turno, o Palmeiras foi muito melhor contra o Galo. Foi difícil por causa do Hulk, né? O Hulk fez quase um hat-trick de falta. Foi um absurdo que ele fez aquele dia lá. Mas o Palmeiras foi bem melhor naquele jogo. Então, assim, a gente tem um time melhor que o Galo, mas essa ressaca aí pós perda de título é complicado. O Galo meio que já passou por ela, né? Foi semana passada. Então, realmente é uma rodada aí. Se acontecer algo diferente do Flamengo campeão, eu confesso que vai me surpreender muito, velho. E os caras vão leves hoje, né, pra jogar contra o Ceará. Os caras vão sair do trio elétrico lá, cheirando Skol, cheirando cerveja. Os caras vão pro Maracanã, vão jogar muito sossegado. E os caras, acho que os caras, meio bêbado ainda, acho que os caras ganham. Não ganham não do Ceará? Você não acha? Acho que tranquilamente. Mano, se fosse fora, eu realmente ia falar, pô, acho que o Ceará pode disputar, mas no Maracanã, realmente, aí só se o Ceará for muito bem no jogo e essa parte física pesar, né? O álcool no corpo ainda, mas realmente acho bem difícil. Você pega ali, eu acho que inclusive Arrascaeta, Bruno Henrique, essa galera não deve nem entrar como titular, mas aí entra como no segundo tempo ali, se tiver perdendo, assim, os caras resolvem, não tem muito problema, não. Eu duvido, Ceará. Eu duvido que você ganhe do Flamengo. Eu aposto, duvido que você ganhe. Eu acho que você não é capaz, Ceará. Eu duvido que você consegue fazer essa. Aí é o que você falou, né? Aí vai a gente e não faz a nossa parte. Fica de olho no Dudu hoje. Cara, você vai ver o Dudu. O Dudu vai olhar. Acho que cada lance, cada drible que o Dudu fizer, ele vai olhar lá pro camarote procurando a Leila, né? Não, cara, contra o Grêmio foi. Acho que foi uma das piores sensações minha desse ano, foi contra o Grêmio. Porque o Flamengo tava vacilando, né? A gente poderia. Não é nem, e eu até falei, não era nem título, é pelo menos colocar uma pressão neles para ir para a final da Libertadores, deles meio preocupados. Aí o Palmeiras não conseguiu ganhar do Grêmio, até abriu o placar, depois se enrolou todo na partida ali. Então a sensação que eu fiquei ali foi meio que isso mesmo, tipo, meio que de incapacidade, né? Foi um retrato do time no ano condensado em 90 minutos, né? Você vê, é um time bom, um time que tem potencial, que sabe o que fazer com a bola, mas derrete, se distrai emocionalmente, psicologicamente, taticamente, e aí o improvável acontece. Bom, antes da gente ir para o nosso próximo assunto, queria pedir para vocês aquele like maroto, aquele like esperto que ajuda bastante na entrega do vídeo, para até para o próprio algoritmo entender que você gosta dos nossos vídeos e acompanha. E você está no celular, clicou no like, apareceu o hypar também, e compartilhar tudo que vocês estão ligados, e especialmente também comentário, que é muito legal. Eu sei que a maioria dos vídeos aí tem bastante comentário, ajuda também bastante, beleza? E vamos falar aqui da nossa próxima notícia, que é o seguinte, é o planejamento ousado do Palmeiras. O Palmeiras montou um orçamento bilionário para 2026, enquanto a torcida ainda está digerindo o que aconteceu na final da Libertadores, no financeiro o Palmeiras está jogando outra competição. Orçamento de 2026 aprovado com previsão de 1,2 bilhão em receita. Aqui, olha a grande questão. Para 2025, o Palmeiras tinha previsto algo na casa de 1 bilhão. Só que, antes mesmo de fechar o ano, ele já bateu mais ou menos 1,3 bilhão em arrecadação. Já é mais 30%, né? Excedeu 30% do que estava planejando. E o superávit projetado, que era de uns 12 milhões, virou cerca de quase 300 milhões de resultado positivo acumulado do Palmeiras. O Palmeiras aí brinca com o próprio orçamento, brinca no bom sentido, né? Com o próprio orçamento há alguns anos e, ainda bem, sempre acaba estourando para cima. Para 2026, o Palmeiras faz um orçamento, tem um pouquinho de ousadia, né? E também um pouco de pé no chão. E é agressivo no caixa. É pé no chão no campo, como o Palmeiras já trabalhou em alguns anos, né? Ele é pé no chão no campo e agressivo no caixa. No campo, o cenário ele fica assim, ó. Quartas de final da Copa do Brasil, né? Aqui dá para se dizer que é conservador. Quartas da Libertadores. Aqui dava para ser até mais conservador, né? Umas oitavas, por exemplo, mas é possível totalmente o Palmeiras pegar umas quartas de Libertadores. Semifinal de Paulista, realista, né? E G4 de Brasileirão. Ou seja, no papel, eles não contam com título nenhum para fechar as contas. Se levantar a taça, é bônus.
Agora, na parte que manda da calculadora, aqui, ó, 32% de tudo que o Palmeiras espera arrecadar vem de venda de jogador. E essa é a grande mina de ouro do Palmeiras hoje, conforme a gente já falou aqui em muitos vídeos. O resto ele se divide em patrocínio e licenciamento, direito de TV, avante, bilheteria, premiação, grana que pinga do Allianz Parque e muitas outras fontes. Então, traduzindo aqui para vocês, o Palmeiras ele se estruturou para viver como um clube europeu aqui na América do Sul. Ele ganha dinheiro com o estádio cheio, com sócio torcedor, com TV, mas uma coisa que turbina muito é revelar e vender o jogador caro, sem desmontar o time titular. Por isso o orçamento coloca aí mais ou menos uma venda de atleta como uma grande fatia do Palmeiras. Eles confiam muito na base e na capacidade de negociação. Então, quando você vê o torcedor puto, né, até com uma temporada sem título, uma coisa também que às vezes serve para balizar, lógico, eu não acho normal o Palmeiras terminar uma temporada sem título, tá? Mas é importante lembrar que nos bastidores o clube está montando 2026 onde financeiramente deve seguir sobrando no Brasil, junto com o Flamengo, né? E esportivamente não se pode aceitar um ano sem uma faixa de campeão, né? Não se pode, de novo, a gente ir para mais um ano sem uma faixa de campeão. É um planejamento ousado, manter um time forte, gastar pesado quando precisar e ainda terminar o ano com lucro. Se o Palmeiras acompanhar, se o campo, né, principalmente o desempenho esportivo do Palmeiras acompanhar esse balanço, 2026 aí tem tudo para ser um ano bom, né? Um ano dentro do que o torcedor está acostumado, né? É o que a gente fala sempre aqui de pelo menos buscar os títulos, né, todos os anos, e o orçamento tem que ser isso aí mesmo, né, pés no chão para não ter problema mesmo. Eu não lembro se foi o Corinthians ou o próprio São Paulo, uns anos atrás aí, colocou no orçamento, assim, algum título, assim, que eles caíram nas oitavas. Você imagina o tamanho do buraco que fica quando você erra nesse tanto, né, então tem que ser mais conservador mesmo. E é engraçado, né, cara? Eu tô vendo os vídeos mais sensatos que eu tô vendo é de rival, e é uma coisa que eu até tomo cuidado para falar aqui, mas é exatamente o que eu penso, mas eu tomo cuidado porque eu sei que o torcedor, ele quer título, e eu também, né? Pô, imagina a dificuldade também, a gente sabe aqui, até para produzir conteúdo, como torcedor e como produtor de conteúdo, sem título é um ano completamente diferente. Mas eu vi o Louco São Paulino, que eu trago aqui, ele só é maluco, mas ele fala umas coisas legais também. Mas ele ele citou o exemplo do Flamengo de 2023, que foi o ano que eles cagaram em tudo, né? Que o Vitor Pereira, os caras, ele tirou o Dorival e contratou o Vitor Pereira, que era vice do Dorival, e aí não ganhou nada, foi uma zoeira absurda, né? 23 ali com o Flamengo, e aí 24 eles voltam, ganham a Copa do Brasil, e esse ano aqui, né, provavelmente é Libertadores e Brasileirão. Então, por mais que seja difícil, às vezes você fica realmente um ano sem ganhar título, mas você sabe que no próximo você tá ali disputando de novo, que é diferente de muito time aí, especialmente os rivais, né? São Paulo bateu o campeão aí da Copa do Brasil 2023, mas eles não têm perspectiva nenhuma de título nos próximos anos. O Corinthians ganhou o Paulista esse ano, eu vi agora que inclusive acho que o Garro e o Yuri Alberto estão lesionados, talvez nem jogue a Copa do Brasil, se jogar vai jogar meio no sacrifício, também não tem muita perspectiva de título assim, esse ano e os próximos também, diferente da gente, que a gente sabe que ano que vem a gente muito provavelmente vai brigar de novo. Então, é mais esse lance de digerir mesmo essa derrota, que é difícil pra caramba. Não tô falando aqui que é fácil o ano sem título, mas eu tô falando que a gente tem pelo menos essa segurança que o time vai estar sempre competitivo e financeiramente, né? Porque se acompanhar o Flamengo hoje, só com planejamento mesmo, velho, porque é absurdo. Eu vi que os caras vão, acho que, faturar 2 bilhões esse ano, assim, é um negócio assustador. Tem toda a questão da TV que a gente sabe, que eu acho extremamente errado, né, o que acontece em relação ao Flamengo e dinheiro aí de TV, de muitas coisas, mas enfim, né, a questão aí de patrocínio e outras paradas são eles sabendo valorizar a marca deles. E o Palmeiras aprendeu a fazer isso também, né? Exatamente. Então tá aí, ó, o orçamento do Palmeiras desenhado para faturar bilhão mais uma vez em 2000. Como que é o orçamento aí na tua casa, Arlan Dias? Tu ganha 11 e gasta 12? Como é que é? Olha, cara, eu vou confessar aqui, abrindo que o déficit nos últimos anos estava complicado. Mas agora, você sabe que realmente acho que a gente passou meio que por isso. A gente, digamos, profissionalizamos igual o Palmeiras, porque tava muita coisa acontecendo, né? A gente mudou muito de profissão, de coisa e tal. E meio que indo assim, igual era o Palmeiras mesmo, né? O Palmeiras sempre teve aí um torcedor, né? Sempre teve arrecadação, mas era uma bagunça. Agora a gente colocou as coisas em ordem. É basicamente o que o Palmeiras fez aí nos últimos anos, né? E é o que eu falo do Corinthians, né? O Corinthians arrecada bem todo ano. Para onde que vai esse dinheiro? Era igual a minha vida financeira antigamente.
O cara meteu uma SAF na própria casa, cara. Tá É. certinho, é isso mesmo. Pô, organizou as contas. Isso, o cara quer gravar vídeo falando do Corinthians, ainda tá de sacanagem. Ó, vamos falar do nosso parceiro aqui, ó, que é o seguinte, a KTO, os nossos amigos da KTO. É o seguinte, se você fizer sua aposta hoje e perder, não tem problema. Você ganha até R$ 10 de apostas grátis. Você ganha uma chance extra. Essa é a parada. A KTO, e se você acertar, obviamente o lucro é teu. A KTO tá te dando a chance extra para quem quer arriscar sem medo. Você tem R$ 10, até R$ 10 de volta, se a tua aposta múltipla com 3 seleções ou mais não bater. E ela é válida para o Brasileirão da Série A. E é só entrar no site. Primeiro de tudo, você vai aparecer no QR Code aqui, ó. QR Code aqui embaixo, na tela. Você vai criar a tua conta lá na KTO, sem segredo. QR Code ou link fixado nos comentários. Vai criar a tua conta aqui pelo nosso link. E o seguinte, criou a tua conta, você vai lá na aba promoções. Foi na aba promoções, você clica em aceito participar e você ativa a chance extra antes de apostar. Eu já fiz a minha, tá? Já fiz a minha aqui para esse jogo de hoje, ó. É o resultado. Palmeiras ganha, Vitor Roque dá pelo menos um chute no gol e mais de 7,5 escanteios na partida. Então essa é a minha tripla. Vitória do Palmeiras, chute do Vitor Roque no gol e mais de 7,5 escanteios. Tá dando uma odd de 3,60. Eu já ativei minha chance extra. Se não bater, eu tô tranquilo, porque eu sei que a KTO me dá uma nova chance aí. Fechado, meus amigos? Ó, e lembre-se, para maiores de 18 anos e sempre com muita responsabilidade. KTO, a nossa parceira regulamentada no Brasil e sempre de muita confiança aqui com os nossos seguidores. Fechado, meus amigos? Vamos agora para a nossa última notícia. O Abel ainda não assinou o contrato. O Abel não assinou o contrato, porém, o Palmeiras já desenhou 2026. Cara, você imagina o clima agora na academia. Você perde uma final de Libertadores, você corre o risco real, né, de fechar um ano sem taça pela primeira vez na era Abel, e mesmo assim, a direção não entra em modo terra arrasada, aí você discute, eu acredito que não é modo terra arrasada, também vou nessa linha, mas precisa ligar o radar um pouco aí para o ano que vem. Hoje a situação é essa, o Abel ele ainda não colocou assinatura no contrato novo, então o vínculo dele vai até fim de 2025, e a proposta para estender é até o fim de 2027, ela já está na mesa, está alinhada, apalavrada, esperando só o Abel sentar e assinar. A ideia é casar esse contrato do Abel com o fim do segundo mandato da Leila. E o recado da Leila já é bem claro, inclusive. Ó, ela banca a permanência do Abel e também do Anderson Barros até 2027. Então aqui não tem papo de faxina, não tem papo de caça às bruxas, até em cima do Abel ou em cima do Anderson Barros. O que a Leila entende é que o ano ruim é responsabilidade dividida. Comissão técnica, elenco, direção, cada um tem o seu peso, tem um pedaço dessa conta. E um detalhe até importante aqui, em 2025 foi o ano de maior investimento em reforços da era Abel e também da história do Palmeiras, dá para se dizer, né? Coisa na casa dos 700 milhões de reais. E mesmo assim, o Palmeiras acabou com 2 vices e corre o risco de terminar o ano sem título, ou seja, não é falta de dinheiro, nem ambição. Aqui eu acho que é mais ajuste de rota mesmo. Se o Palmeiras fizer um ajuste de rota, já vai competir, já acho que vai competir no ano que vem. Agora a questão é ajuste de rota. Então qual é o plano? Continuar, o plano do Palmeiras, tá? Isso não é opinião, isso aqui é uma notícia, isso aqui é um bastidor. Qual é o plano? Continuar com a mesma espinha dorsal. O Abel comandando, o Barros tocando futebol e um elenco forte, mas com algumas correções que o Palmeiras deve fazer. Não é uma revolução igual foi feita, porque o Palmeiras trocou aí, bem dizer, 12 jogadores. A ideia para o ano que vem é a seguinte: corrigir a rota em 2026 sem explodir o projeto, manter o Palmeiras competitivos em todas as frentes e transformar esse ano ruim em ponto fora da curva, não em recomeço, né? Então, resumindo, ó, Abel ainda não assinou, mas foi tudo falado, combinado e bancado com a Leila. Mas vocês sabem que um contrato, um acordo, ele só tem vigência quando ele está assinado. Então a Leila ela não compra esse discurso de vamos mudar tudo, vamos trocar. Muitos jogadores, inclusive, que a torcida não gosta, deve permanecer. Muitos jogadores abaixo da... Vou dar um palpite aqui para vocês. Isso aqui é feeling meu, tá? Por exemplo, acho que o Aníbal Moreno deve ficar, um exemplo. Aníbal Moreno, apesar da baixa, deve ficar, a não ser que chegue algo muito fora da curva, que ele é um jogador convocado recentemente, ele tem um poder de mercado muito bom. Então, muitos jogadores que às vezes até a torcida apostaria que saía do Palmeiras, eles não devem sair. A Leila, nesse momento, ela dobra a aposta em continuidade. Então, a cobrança interna agora é para 2026. Resultado, ajuste de elenco e resposta em campo. Se vai funcionar, meu amigo, aí é outra história. Mas o recado do clube é: projeto Abel não acabou por causa de um ano ruim, ou 2, se você quiser colocar, né? Por causa desse ano especificamente ruim. Qual que é a sua opinião? Vai funcionar, Erlandiz?
É complicado, né? Que eu tô falando aqui dessa manutenção do Palmeiras aí com esse profissionalismo, e quando você fala em mudança de técnico, a gente tem outros clubes aí de exemplo, geralmente não costuma ir bem. Tem o exemplo do Flamengo. O Flamengo, é verdade, ele mudou técnicos aí, foi campeão aí em cada título aí com um técnico diferente, alguns aí nos últimos anos, agora o Felipe Luiz, né, se firmou aí, mas o Flamengo, nesse caso, é erro, né? Quando o Flamengo trocou de técnico, em vários momentos foi erro, e aí você também acaba acumulando algumas dívidas aí de rescisão que costuma ser alto. E aí você pega aquelas artes, né? Que tá o Abel Ferreira e os outros times, ah, o Santos tem, acho que dá para fazer um time de campo com reservas, de tanto técnico que passou, o São Paulo também, o Corinthians também. E aí o Palmeiras com o Abel 5 anos, né? Eu não lembro, acho que desde que eu nasci, desde que eu acompanhei futebol, acho que nenhum técnico ficou por 5 anos no Palmeiras. Vocês me corrijam se eu estiver errado aí, mas eu não lembro aí, pelo menos dos recentes, né? Talvez só lá atrás mesmo você vai pegar. Então é um trabalho que funciona. Ele falou uma coisa que eu acho que é muito verdade, e é um alerta, mas ele ter falado isso mostra que ele tá ligado, que é até meio básico, né? Que ele falou antes do jogo da final que os dois times se conheciam muito bem, só que o Flamengo conhece muito melhor ele do que ele e o Felipe Luiz, porque ele tá há 5 anos aí, então todo mundo sabe como ele trabalha, conhece o jeito dele jogar. Então ele tem que se ligar nisso, que não dá para ser previsível mais, né, cara? Todo mundo conhece o que ele tem feito, sabe como que ele trabalha. Tem o próprio exemplo aí do o Botafogo, né? É que o Botafogo mudou muito de jogador, mas o Botafogo ganhou no ano passado. Esse ano aqui, quando começou a pegar alguns jogos mais complicados, todo mundo meio que já conhecia o time. Teve isso com o Fluminense lá do Diniz também, que foi meio que uma sensação, ganhou Libertadores, depois caiu de produção, porque a galera começa a entender como joga. O Palmeiras todo mundo já viu, né? 5 anos, já conhece muito bem. Então esse daí tem que ser um alerta para ele mesmo, né? Se ele falou, pelo menos eu acho que ele tá meio que se ligando nisso, ó. Todo mundo sabe o que eu vou fazer. Então tem que mudar um pouquinho. E às vezes eu tenho uma preocupação com o Abel, desse lance de ser monotático exatamente, porque ele já fez bastante coisa diferente no Palmeiras. Mas quando ele acha o time esse ano aí com o Flaco e com o Vitor, na hora que teve que mexer por causa de lesão, suspensão, parece que bagunçou tudo, né? Ele não tinha um plano B. Parece que o Abel nunca tem um plano B, assim. E esse ano aqui, acho que ficou muito claro isso, né? Na hora que o time caiu de produção, ele meio que não tinha o que fazer, e aí virou aquela bagunça que foi na final, chutão pra frente. E infelizmente a gente tendo que dar razão pro Rogério Ceni, né? Exatamente. O Palmeiras tem que abrir o olho hoje, viu? Inclusive, Cruzeiro, 69 pontos, Palmeiras com 70. O Palmeiras tomar cuidado, não pode vacilar hoje, dependendo, pode até terminar em terceiro. Então, abre o olho aí, Palmeiras, para seguir brigando e terminar também o campeonato com dignidade. Rapaziada, deixa o like no vídeo, por gentileza, se você chegou até aqui, tá? Saiba que a gente fica, muito feliz que você chegou até o final desse vídeo. Isso prova que você acompanha o nosso canal, acompanha o nosso trabalho. Então a gente precisa, né, perceber que você também tá aqui acompanhando a gente. Deixa o like, até uma forma de mostrar também que o nosso vídeo tá indo até o final, que a rapaziada tá acompanhando, que a rapaziada tá querendo, né, assistir os nossos vídeos. Isso é muito importante. Fechado? Enfim, trouxemos para vocês aqui muita informação, né? Falamos aqui do onde você pode ver o jogo, falamos do Abel que ainda não assinou o contrato e até do orçamento do Palmeiras para 2026, que também é bem ousado, mas pé no chão dentro do campo. Fechado, meus amigos? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Hoje tem Palmeiras, a gente volta aqui no pós-jogo e vamos trocar uma ideia. Espero que felizes, né? Espero que ainda esperançosos. É difícil, mas a esperança é verde, né? Pelo menos dizem que é verde. Eu nunca vi a esperança. Você já viu a esperança? Eu acho que ela é verde. Olha, gente, nos últimos anos, esse negócio de time da virada, ela ficou verde. Se ela não era, ela acabou ficando, né, cara? É isso, meus amigos. Um abração para vocês e até o próximo vídeo.